Olá a todos e todas que estão aqui com a gente hoje, sejam bem-vindos ao Inteligência Coletiva, um podcast com conversas sobre tecnologia, inovação e negócios. Esse é um conteúdo oferecido pela Aquarela Analytics, uma empresa com mais de 10 anos de experiência na área de inteligência artificial e analytics para grandes empresas e indústrias. Para quem não me conhece, eu sou a Michelle e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ciências de dados e inovação. Para isso, eu tenho 2 cientistas de dados da Aquarela que vão explicar um pouquinho mais sobre essa área para a gente. Então, sejam bem-vindos, Miranda e João. Oi, é legal estar aqui, né? Obrigado pelo convite e estamos aqui para responder todas as perguntas. Oi, Michelle, tudo bem? É uma honra bastante grande estar aqui com vocês e vamos nessa, né? Vamos ter um papo legal aí. Beleza. Gente, vamos começar um pouco pela formação, o perfil do cientista de dados, né? Porque, por um exemplo, se eu não estou enganada, o João ele é formado em física, certo? Eu sou engenheiro físico, na verdade. Engenheiro físico, né? E não é necessariamente a formação de cientista de dados, né? Então, quando a gente pensa no cientista de dados que a gente vê aí no mercado de trabalho, o que vocês veem na questão de formações possíveis para um cientista de dados? Eu vou começar falando ciência de dados é uma área nova, assim, então acho que não deve ter nem a primeira turma formada como graduação, né, em ciência de dados. Então, geralmente o cientista de dados ele vem de área qualitativa, assim, de uma forma geral, né, ou física, química, engenharias de uma forma geral, né, são áreas que lidam normalmente com parte numérica, assim, então a pessoa tem que gostar, né, de estar nessa área de cálculo, etc. Uhum. E por ela ser uma área nova, então realmente nesse momento tem profissionais de várias áreas. Então tem área de economia, como eu falei, áreas da engenharia, áreas das ciências assim que seriam mais base. Então eu já conheci cientistas de dados de química, geralmente os químicos são bons cientistas de dados, da área de física também. E o que seria talvez o perfil mais assim, qual é a profissão que sairia direto para ciência de dados? Seria o estatístico, né? Uhum. Então, e pelo incrível que pareça, eu conheço menos estatísticos que estão com cientistas de dados, propriamente, do que os que vêm dessas outras áreas, né? E talvez deve ter a explicação que eu vejo para isso. Algumas áreas, por exemplo, a área se pega as engenharias, é muita experimentação, assim, então eu vejo que o perfil muito, até pelo nome cientista de dados, é muito relacionado a um experimento, assim, é como se a gente fizesse todo dia a gente estivesse fazendo um experimento. Então, essas áreas que são muito relacionadas à experimentação, elas estão relacionadas ao perfil do engenheiro de dados, né? Do cientista de dados. Perfeito. Eu acho que também tem também essa relação com... É uma carreira que te exige um arcabouço de física, de estatística, de matemática, né? Conhecimento de matemática e estatística bastante grande. E é uma carreira que une também habilidade de programação, né? Eu vejo que não necessariamente tu precisa vir dessas áreas, porque tu encontra gente que às vezes nem tem graduação, faz ciência de dados, mas é um diferencial bastante grande tu ter todo esse, né, um background de estatística, alguma coisa, algum curso dessas áreas, porque no final das contas, a gente está imerso em um monte de tecnologias diferentes, né? Mas é a estatística ali que te dá a base real para tu entender o que está acontecendo, para tu conseguir entender aqueles dados e aplicar modelos em cima, né? Então, realmente é a área que tem mais afinidade, né? Porque apesar de surgir um monte de tecnologia o tempo todo, é ali onde tu tem a garantia de que tu vai entender o que está acontecendo, né? Tu não vai simplesmente sair aplicando um monte de algoritmo que tu não entende exatamente o porquê e tu vai ter uma resposta. Então, sem ter aquele arcabouço por trás, tu não vai conseguir avaliar se aquilo ali é realmente adequado para a resposta que tu quer atingir, né? Então, é mais ou menos essa minha visão. Eu dei uma palestra na UDESC, UDESC de Joinville, faz umas 3 semanas, né? Para o curso de matemática e computação, né? E o próprio curso não se reconhece, às vezes, como
podendo fazer parte da área de ciência de dados. Inclusive, eu fui lá para tentar dizer o que um cientista de dados faz no dia a dia, etc. Para eles também poderem se enxergar que o curso de matemática também poderia estar no curso de ciência de dados. Então, hoje você tem até as próprias universidades, etc. Quem é que migra ou pode migrar, ou as pessoas se enxergarem nessa oportunidade de poder migrar para a área de ciência de dados, né? Então, hoje existe até uma dúvida dentro dos próprios cursos da própria universidade, isso que o João acabou de falar em questão de programação, ela virou quase que todo curso hoje, a pessoa tem que fazer alguma disciplina de programação, para poder... Ela tem que juntar o conhecimento base dela com a programação, que sem a programação a gente não consegue desenvolver o nosso trabalho, né? Então, você vê que esse é um dos perfis que até os cursos estão se adaptando. Também eu dei aula na UDESC. Quando eu entrei lá, não tinha nenhum curso, por exemplo, os cursos de economia, etc., não tinha disciplina de programação. E depois eu saí da UDESC, já passou como disciplina optativa, por exemplo, fazer curso de Python, curso de R e tal. Então, porque os próprios cursos começaram a ver necessidade de poder preparar esse profissional para essa área de mercado, assim, que ela... Eu também fiz uma pesquisa, assim, se pesquisar, eu pesquisei no LinkedIn lá, por exemplo, o número de vagas, assim, colocando a palavra ciência de dados, né? Se pegar o Brasil inteiro, apareceu 5.000 vagas. A gente sabe que tem algumas coisas que misturam com um pouco das outras áreas, mas, assim, quem entrar ali vai ver, assim, sempre que tem vaga disponível. E no mercado hoje falta profissional, assim, embora a gente recebe bastante currículo, assim, hoje... Tinha uma vaga que foi aberta na Aquarela, apareceram 600 currículos muito rápido. Sim. E você vê que todo mundo está buscando. Então, e todas as empresas precisam de um cientista de dados, né? Tipo, hoje em dia. Sim. E quando a gente pensa, por exemplo, vocês falaram de algumas habilidades um pouco mais específicas, né, como estatística, programação, mas quando a gente pensa no que seriam as soft skills, assim, para a gente trabalhar com ciência de dados, o que vocês veem no dia a dia de vocês que é muito importante ter? Esse é um ponto muito bom, porque normalmente a gente vê pessoas que têm mais, se enxergam mais nessas áreas, às vezes são muitas vezes pessoas um pouquinho mais fechadas, né? Um pouquinho mais introspectivas, no geral, né? O estereótipo dessas áreas. E a gente acaba vendo bastante isso na realidade, né? E é muito importante que esse tipo de profissional saiba se comunicar muito bem, né? Porque não só é importante tu conseguir passar para o teu time, né? Trabalhando em grupo, o que tu tá fazendo, que tipo de resposta tu tá tentando tirar dali, como também se comunicar com os próprios clientes para conseguir ter sinergia com o negócio, né? Para conseguir de fato conseguir extrair a informação que se deseja daqueles dados para responder o que o negócio quer que tu responda, né? Não adianta tu sair fazendo um monte de análises que tu acha interessante, mas que para o negócio ninguém quer saber daquilo ali de fato, né? Precisa saber ouvir também, né? Exato, precisa saber ouvir. Então, essa questão de comunicação, de soft skills, é muito importante nessa área. Então, é fundamental. O trabalho, assim, a gente trabalha... Vai ter vários tipos, dependendo da empresa, como é que a empresa trabalha, mas sempre vai trabalhar em equipe. Então, assim, o soft skill principal de você poder interagir com as outras pessoas da equipe, que vão ser de outras áreas. Então, você tem que interagir com o PO, tem que interagir com o desenvolvedor, tem que interagir com o engenheiro de dados. Então, você tem que ter essa habilidade de conseguir interagir com todas essas áreas, saber como é que a tua área interfere na outra área, a hora que você está desenvolvendo o trabalho. E tem aquele ditado que fala que as pessoas são contratadas, às vezes, pelas competências técnicas e depois demitidas pela falta de habilidade. Pela falta de habilidade, né, de poder trabalhar. E daí o perfil que o João falou é um pouco isso, assim, quem vem das engenharias é uma pessoa um pouco mais fechada, etc. E faz parte até do líder da área ali, tentando fazer que a pessoa interaja mais e etc. Mas como soft skill, a principal que eu vejo é você conseguir trabalhar em equipe. Você não vai fazer o trabalho isolado, assim. Tipo, eu vou aqui fazer minha parte, baixar a cabeça aqui, fazer a parte. Assim, a gente, como trabalha nos projetos, tem uma integração e isso que ele falou da comunicação com o cliente.
além do PO do projeto, que é quem está em contato direto com o cliente, é como se o cientista de dados fosse o braço direito do PO. Então, assim, a gente às vezes tem que traduzir o que o cliente está pedindo e olhando para os dados, assim, meu cara tem esses dados aqui, etc. Como é que eu vou encaixar esses dados aqui dentro do que ele está pedindo e conseguir fazer essa tradução, né, do dado que tem ali, da necessidade que ele tem, já pensando que modelo que daria para usar e etc. Isso vem muito do cientista de dados ter essa percepção. Então, ele é como se fosse um braço direito ali do PO, né, dentro de um projeto. Perfeito. E tipo, tem muitas áreas de desenvolvimento de software que esse tipo de perfil, né, do cara que olha só para trabalha sozinho ali funciona, né? Porque é um pacote fechado que tu tem que resolver ali, né? O cientista de dados é diferente, é uma área muito criativa, né? Em que tu precisa conversar com as outras pessoas, tanto para tentar repassar o que está acontecendo, o que tu está analisando, quanto para pegar algumas ideias, alguns insights diferentes para tu seguir caminhos diferentes, né? Você não consegue desenvolver sem saber o contexto. Assim. Você precisa do contexto para poder desenvolver. Sim. E você até estava falando a questão de a comunicação, né, entre as pessoas das equipes, e você mencionou o engenheiro de dados. Como que a gente consegue fazer a diferenciação entre a ciência de dados e a engenharia de dados? Esse é um bom ponto. As empresas têm dificuldades às vezes, de saber até onde que vai o trabalho de um e começa o trabalho do outro. Eu começo um pouco pelo que você tinha perguntado sobre a formação. Já veio um pouco do perfil da formação, né? Eu conheci alguns engenheiros de dados, geralmente eles vêm das ciências da computação ou engenharia de redes, etc. Uma área mais técnica, mais voltada para a computação. Já, como eu falei, o cientista de dados é essa área bem abrangente, né? E o cientista de dados ele não tem uma formação específica. Ele pode aprender ao longo do tempo, claro que ele vai trabalhando e vai aprendendo, mas ele não teve disciplinas de bancos de dados, como é que faz complexidade algorítmica, várias coisas que estão ali um pouco para o desenvolvedor e também para o engenheiro de dados. Mas o cientista de dados ele não se preocupa muito, ele se preocupa um pouco com o fluxo. O cientista de dados ele precisa, de modo geral, fazer um modelo ou criar visualizações para as áreas de negócio. Então, ele está muito ligado à área de negócio. O cientista de dados ele está sempre bem ligado à área de negócio. O engenheiro de dados já não. O engenheiro de dados, o perfil dele é fazer o fluxo do dado. Então, assim, o dado veio desse lugar aqui, ele vai passar por aqui e vai por aqui. E é meio que como se o engenheiro de dados, o cientista de dados, sou um cliente, né, para o engenheiro de dados. E a dificuldade, às vezes, que tem dessa diferenciação é que você, às vezes, está vendo lá o cientista de dados lá tendo uma tarefa, lá, por exemplo, para desenvolver de automação ou fazer essa parte mesmo do fluxo de dados. E uma das coisas que eu sempre vem para mim é que a pessoa pode até saber as duas áreas, só que o teu tempo é finito. Sim. Então, assim, por mais que eu saiba as duas áreas, ou você vai estar gastando tempo fazendo aqui ou analisando o dado, né? E o cientista de dados, a maior parte do dia dele é olhando o número, olhando tabela, fazendo gráfico, tendo insight do que pode, como é que eu respondo as perguntas de negócio, como é que eu faço a evolução do negócio. Eu vejo bem nesse sentido essa diferenciação pela área de formação e muito para essa área de atuação. O engenheiro de dados, como eu falei, ele vai muito fazer o fluxo do dado, né? Uhum. Perfeito. E então disso já dá para ter uma ideia, né, que os cientistas de dados são as pessoas mais odiadas pelos engenheiros de dados. Entendi. Porque eles têm que servir os dados para a gente, né, e muitas vezes na correria de tentar fazer alguma análise, alguma coisa, a gente precisa ficar solicitando, né, dados e isso acaba, muitas vezes, até sobrecarregando o pessoal, né? E depende um pouco do porte da empresa. Assim, a empresa, quanto menor ela é, não existe, assim, não vai ter um engenheiro de dados, um cientista de dados. Ele é tudo, assim. Ele é engenheiro de dados, ele é cientista de dados, ele acaba fazendo um pouco dos dois papéis. Claro que se a formação dele pende mais para ciências da computação, ele vai fazer melhor até essa parte de engenharia de dados e um pouco pior a parte de ciência de dados e o contrário, né? Se ele vier mais esse perfil, ele vai aprender também a fazer um pouco da parte de engenharia de dados, mas ele não vai ser especialista. Assim. Se precisar fazer uma coisa com muita performance, provavelmente ele vai ter dificuldade. Né? E quando a gente pensa, por exemplo, no dia a dia de um cientista de dados, de um profissional de ciência de dados dentro de uma empresa,
Como que a gente enxerga os principais desafios dessa área como um todo, assim? Essa é ótima, né? A gente sempre brinca que, tipo, o pessoal olha os cientistas de dados como aquele cara ali que está programando o tempo todo, tirando 1000 análises, mas a real é que a gente passa muito tempo olhando para os dados do cliente, né? Tentando limpar aqueles dados, tentando preparar aqueles dados para filtrar eles, né? Deixar eles bonitinhos para a gente conseguir utilizar e fazer as nossas análises, né? Então a gente passa muito tempo, de fato, xingando o cliente do que mais fazendo análise, né? Essa parte que ele falou, falando assim, como é que é o dia a dia, por exemplo, né? Eu vou falar como é que eu trabalho um dia. A primeira coisa que você faz é abrir a tua agenda, né? A gente tem uma dinâmica de participar de mais um projeto, é comum também, assim, o cientista de dados não está só num projeto, então a gente participa de 2 projetos, às vezes 3 projetos simultaneamente, né? Então você abre a agenda, primeiro você abre a agenda e vê, e a tua agenda ela vai brotando as coisas ali, né? Para fazer desde que atividades estão planejadas, quanto atividades diferente às vezes um pouco do desenvolvedor, até do engenheiro de dados. O cientista de dados ele tem que responder muito rápido assim algumas demandas. Então você planeja parte do teu dia, mas parte do teu dia não é planejado. Então você tem muita coisa de responder rápido, né? De fazer a análise e responder. E dentro de um projeto você vai ter um ciclo que eu trabalho desde 2000, mais ou menos, dentro dessa área, do ano 2000. Não tinha esse nome, né? Não cientista de dados. Mas naquela época você já passava... Não tinha nem computador. Mal tinha computador. Mas você passava parte do seu tempo limpando o dado e a gente, 20 anos depois, ainda passa a maior parte do tempo limpando o dado. Então, parte do trabalho que toma mais tempo do cientista de dados é a limpeza de dados e organização dos dados. O modelo que as pessoas acham assim, o modelo é a cereja do bolo. É a última coisa que você vai fazer, é o modelo. E porque o modelo só vai funcionar depois que o dado estiver correto, estiver limpo, tiver coerência, né? Sim. Então é a última etapa que você vai desenvolver como cientista de dados. Aí fica também a questão de que muitas vezes a gente, né, existem clientes que acham que vai sair, né, uma maravilha do que eles conseguem nos fornecer de dados, mas a verdade é que a qualidade da análise ela está muito atrelada também com a qualidade dos dados. Não adianta nos servir de dados muito pobres, ou pouco dado, ou dado que não representa de fato alguma medida, e achar que vai sair mágica dali, né? Ciência de dados não é... Né? Existe às vezes uma má compreensão do que é ciência de dados, achando que é quase como uma coisa mágica ali, de que tu consegue, né, uma inteligência artificial, assim, uma consciência diferente ali que acontece na máquina que consegue extrair uma informação diferente. Mas não, é estatística pura aplicada com automação na computação. O pessoal né? acha que existe uma entidade, assim, ela tem uma entidade, inteligência artificial que ela habita nos computadores, assim, ela habita nos lugares e ela por si só vai resolver, né? O Johnny falou isso em um episódio que ele fez com a gente, da questão de que muita gente, às vezes, para analisar um dado já crendo que ele vai achar alguma resposta ali, que aquele dado vai ter a resposta que ele precisa, do sim, do não, de faz isso, faz aquilo, e que não é assim, né? Você tem que começar a análise de dados querendo ver o que eles vão falar, certo? Perfeito. Tem até uma que você falou, não lembrei, de uma outra atividade, porque assim a gente recebe às vezes, alguns conjuntos de dados para fazer análise. Também é responsabilidade do cientista de dados procurar outros dados para responder, sempre focado no problema de negócio. Então, assim, dado esse problema de negócio, os dados que eu tenho aqui são suficientes para responder o que eu preciso? Às vezes não vão ser. Aí você vai buscar outros dados, dados públicos, existem outras fontes de dados para justamente formar um maior conjunto de dados para te dar aquela visão mais completa possível, né? Sim. Sobre um determinado problema. Que a gente sempre corre o risco de olhar só um pedaço, né? Quando eu estou olhando para o dado, pense que quando a gente coloca um dado que está... Pense que o mundo real não é dado, a gente está aqui no mundo real, o dado não está no ar aqui, né? A gente faz uma tabulação, né? Disso aí. Então, os dados é mais uma forma que a gente tenta representar a realidade, né? Colocando em números, assim, numa tabela, o que seja. Aí até quando a gente está fazendo análise, quando uma pessoa olha para um dado, eu, pelo menos, faço sempre o exercício de tentar ligar
tipo, mas o que isso representa no mundo real? Porque senão você só fica processando dados. Assim, você tem que olhar para aquilo ali. Tá, mas no mundo real tem essa venda aqui. Essa venda está desde do produto que foi feito da fábrica, saiu da fábrica, foi lá para o supermercado. Você tem que tentar ter essa visão. Quanto mais global você tem, melhor você consegue entender o que aquele dado consegue responder para você. Uhum. E aí a gente consegue até fazer um link com aquela primeira pergunta do porquê que alguém com formação em estatística, uma base forte de matemática e programação, consegue se dar bem nessas áreas, né? Porque é através dessa análise, né, de compreensão e linkar o que está acontecendo com o dado, com a realidade, é que tu faz essa ponte que realmente consegue extrair alguma coisa valiosa dali, né? Uhum. E essas formações, elas te ajudam nesse sentido, né? Porque muita gente, às vezes, olha essas áreas só como... Tem muito algoritmo pronto, às vezes, na internet, ali, tu aperta um botão e sai uma análise estatística, né? Então... Só que entender o que realmente está acontecendo é o grande diferencial, porque é ali que tu consegue atingir o objetivo mesmo do negócio, né? Uhum. E assim, até fazendo um link com o que você falou agora, eu acho que da mesma forma que a ciência de dados ela é um pouco incompreendida, a gente também vê essa área da inteligência artificial, as automações e coisas do tipo também bastante incompreendida, né? Ainda mais nos últimos anos que a gente vê as IAs muito populares saindo online, os ChatGPT da vida, Midjourney. Quando a gente pensa num âmbito negócios, qual é mais ou menos o papel da ciência de dados quando a gente pensa na aplicação de inteligência artificial? Que é mais ou menos assim, o que a gente faz aqui na Aquarela, eu sei que é isso, e como que funciona o link da ciência de dados com a inteligência artificial? Ela começa com os dados, a primeira etapa que a gente está falando. Enquanto eu não tiver um dado organizado, não existe inteligência artificial. Assim, esse é o primeiro passo, por exemplo. Vai desde... No final, uma inteligência artificial é alimentada por um dado de tabela. Assim, não existe outro tipo de dado. Mesmo que eu tenha uma imagem, essa imagem ela é transformada em pixel lá e vai virar uma matriz lá para poder ser processada. Então, pelo menos a tecnologia, ou todos os modelos que existem hoje são baseados em dados tabulares. Mesmo que o dado de origem pode ser a nossa fala aqui. Eu vou conseguir traduzir essa fala numa tabela e treinar um modelo para isso. Então, qual que é o papel do cientista de dados? Ele fazer o link entre o dado original, que pode vir qualquer coisa pela frente, pode vir processamento de linguagem natural, visão computacional, dados de venda, o que seja. O cientista de dados ele vai organizar, ele tem que conseguir organizar todo esse dado para projetar os modelos que seriam... Primeiro, se organizam em modelos para isso depois virar um sistema de inteligência artificial. Porque daí onde é que entra isso? Antigamente, anos 2000 e poucos, por exemplo, você tinha que fazer tudo na mão, essa parte de modelagem. Então, assim, você escolhia que variável que era importante, que variável que não era importante. Hoje você tem sistemas que conseguem verificar, o modelo começou a errar, ele automaticamente se corrige. E entrou tanto daí essa parte de hoje a gente ter muito dado, isso foi permitido por causa de dados de internet. A internet foi o primeiro que deu o boom de dados, depois a gente teve o boom de processamento. Então, hoje tem GPUs e tem hardwares específicos para poder fazer esse processamento. E esses aí, na verdade, permitiram, ou pela necessidade, foram criados novos algoritmos. Aí são esses novos algoritmos que conseguem fazer esse papel. Aí como é que o cientista de dados se encaixa? O cientista de dados, uma vez que você fez o algoritmo, o sistema está funcionando, quem revisa e vê assim, ele continua acertando, eu tenho que mexer algum parâmetro, eu tenho que mexer nos dados, é o cientista de dados. Uhum. E eu acho que assim não teria como você seguir em frente com um produto de inteligência artificial, por exemplo, se você não tivesse dados de valor também, né? E eu acho que a ciência de dados ela também entra nessa parte de enxergar o que é de valor e o que não é, né? Isso está muito nessa questão da inteligência artificial, ela está muito relacionado também com a continuidade de alimentar esse sistema, né? Por exemplo, a gente vê
brincadeiras ali com tipo ChatGPT, de que tu fica alimentando ele com algum viés e tu faz com que ele aprenda aquele tipo de viés, né? Isso é muito comum em inteligência artificial. E o que a gente vê é justamente que, para mim, quando tu atinge a inteligência artificial, que tu tem esse sistema automatizado em que o próprio sistema ele reavalia continuamente outros modelos estatísticos similares e vê qual que tem uma métrica melhor com relação a novos conjuntos de dados que tu está fazendo treinamento, né? Uhum. Então, só para fazer um link com essa tua pergunta, que a ideia é sempre ficar realimentando isso e deixar um processo contínuo, né? E isso, de fato, a gente pode chamar de inteligência artificial, que é um sistema que se autocorrige com o tempo, né? Trocando de algoritmo, né? Reavaliando a métrica com base em todo tem um processo de aprendizagem contínua. Né? Antigamente, não, você fazia um modelo e deixava ele lá parado. Né? Hoje em dia, você desenvolve, já faz esse tipo de desenvolvimento para você ter uma retroalimentação e o próprio sistema ir se corrigindo. Né? Uhum. E aí, quando a gente entra no lado das empresas, indústrias e tudo mais, que nem você falou, né, que até hoje, você trabalha desde 2000 e até hoje você ainda tem em mente que a maior parte do processo de trabalho de um cientista de dados é a limpeza de dados, melhorando a qualidade daquilo que você vai fazer as análises. Quando a gente pensa nas empresas, o que vocês veem na questão de por que é tão importante as empresas investirem não só na melhoria da qualidade de captação de dados, mas também em profissionais ou em empresas que consigam fazer uma análise justa desses dados, né? Eu vejo que as empresas, vamos pensar assim, que os bancos de dados das empresas começaram a ser formados ali pela década de 80 já e dali para frente, né? E hoje você ainda pega várias estruturas assim, e esses bancos não foram projetados para fazer análise de dados. Então assim, é mais transacional, ter o registro dos dados do que acontece ali dentro da empresa. Aí, eu preciso de um relatório. Daí tinha lá um data warehouse lá, que às vezes levava uma semana lá para produzir um relatório que a pessoa precisa para ter uma informação para tomar uma decisão. Né? Uhum. As empresas estão migrando, então elas estão tendo a necessidade já de migrar essas bases mais antigas para bases mais modernas para análise de dados. Né? Vem a parte de Big Data, ali, por exemplo, e de formação de data lakes, etc. E o trabalho só que assim, você só organizar o dado e colocar ali, por si só, ele não vai se resolver. Então, a pessoa que acaba, ou o profissional que acaba ajudando a definir assim, coloca esse dado aqui porque ele é importante, ou não, é o cientista de dados. Então, você pode... Porque as empresas teve um boom ali, 2015 para frente, não, tudo agora é Big Data. Então, vamos jogar tudo que a gente tem de dado, tudo para o mesmo lugar, né? Uhum. Aí você começa a ter outro problema, que eu contava na época, eu falava, daqui a pouco vai ter um profissional só para filtrar essa quantidade de dado que está sendo jogado para cá. Sim. Porque começa a ir o dado com muito lixo junto, né? E o pessoal já percebeu que não dá para formar data lake dessa forma. Não posso simplesmente pegar lá e jogar o dado tudo num lugar só para ver que, vou ver se eu extraio alguma coisa de valor aqui. Até porque não se barateou na maneira que se achava que se iria baratear o custo, né? De ter esses sistemas e os dados, o uso de memória RAM. Se achava lá em 2015, 2014, que ia estar muito mais barato do que é hoje, o custo computacional. Então, você já também você tem que ter um critério melhor na hora de fazer essa migração de dados. Aí, geralmente, o cientista de dados ele acaba fazendo uma pré-avaliação, assim, isso aqui pode ser importante, etc, para poder ajudar a responder. No final, é tudo responder problemas de negócio, né? E ajudar na tomada de decisão. O próprio armazenamento tem que ser organizado, então, né? A gente já tem que ter a própria base pensada de uma forma prévia de como aquilo vai acontecer. Você vê, hoje, a gente às vezes pega bancos de dados, assim, tem um dado lá que era para ser quantidade, então só podia ter número ali. Mas a hora que você pega o dado, tem assim, em vez de ser 10 unidades, está lá 10 metros quadrados, por exemplo, né? Parece que não é nada, mas para quem vai analisar dado, você tem que saber se isso aqui é um campo, por exemplo, é uma quantidade ou se isso aqui é uma string, que é um texto, por exemplo.
E você vê que até hoje ainda tem, assim, era para ser um campo só quantitativo, mas provavelmente lá, quando projetaram o banco, não nem restringiram, por exemplo, a forma de inserir e imputar o dado lá na coluna ali, né, que você está precisando fazer análise. Aí, quando não tem, assim, até, como eu falei, o pessoal não pensava muito na época de, eu vou usar esse dado depois para fazer análise, você perde horas e muito tempo em projeto, assim, para arrumar tipo, esses campos, para, como a gente falou, poder estruturar isso depois num data lake, alguma coisa organizada, e é isso aqui que vai alimentar depois esses modelos que a gente estava falando de IA. Né? Perfeito. Hoje a gente vê, né, a gente já trabalhou com várias empresas grandes, bem mais antigas, e a gente vê o problema que é uma empresa que nasce sem ter uma estrutura, né, de dados bem feita no início, né, porque depois é uma bola de neve, né, corrigir aqueles dados fica cada vez mais difícil. E hoje a gente vê que existem empresas que já nascem pensando na ponta. É uma empresa que nasce pensando, algum dia eu vou utilizar a inteligência artificial, então eu tenho que preparar estruturar toda a minha empresa para ela ser voltada à cultura de dados, né? Então consegue começar a pensar numa empresa dessa forma para facilitar a tua vida depois, né? Hoje a gente vê muitas empresas já nascendo com essa característica, assim, voltadas aos dados, né? Isso é muito importante. Eu vejo, isso eu não posso deixar de falar, que 100% de qualquer empresa que a gente vai, que seja multinacional, a hora que você chega lá e vê como é que é feita a análise de dados, é feito com planilha eletrônica. Então, a capacidade bem limitada de dados. Então, de modo geral, você vê hoje que as empresas, até na hora de fazer análise, conseguem ver só um recortezinho do dado, porque é o que cabe numa planilha eletrônica. E a gente sempre até brinca assim, vamos descobrir quem que é o gênio do Excel aqui dessa empresa, porque toda empresa tem o seu gênio do Excel, que é aquele cara que faz um monte de macro, um monte de fórmula, faz tabela dinâmica, mas sempre vai ter uma análise limitada nesse sentido, porque o conjunto de dados que você consegue carregar ali numa planilha é muito pequeno. E os projetos que a gente faz é justamente conseguir pegar todo o dado que tem, colocar isso dentro de um sistema que você consiga ver as coisas de uma forma mais global, né? Você consiga enxergar as coisas no tempo e também em termos de tamanho, assim, de estrutura, né? Esse é um dos problemas, é um dos maiores problemas que eu vejo hoje, assim. Ainda a maior parte das análises nas empresas ainda são todas feitas com planilha eletrônica. E isso é tão verdade que a gente brinca bastante com essa questão do gênio do Excel. Tem empresas gigantescas que o banco de dados da empresa, né, para tu ver como eles ficaram muito tempo atrelados a só esse tipo de tecnologia, não se reinventaram na época, não estavam atentos ao que estava acontecendo. O banco de dados da empresa é o Excel, entendeu? Tipo, vem arquivo de TXT, eles têm um sistema que converte para Excel, e tu tem uma planilha gigantesca que é impossível de abrir, né? E é o banco de dados de uma empresa. Às então, vezes grande, acontece, né? Acontece muito, é engraçado, né? Eu acho que nosso tempo está acabando aqui, mas uma última pergunta é, até tendo em mente isso que vocês falaram de mesmo grandes empresas e às vezes empresas com muito nome, muito mercado, ainda fazem esse tipo de armazenamento e análise de dados mais limitada. Quando vocês pensam na evolução que tudo está acontecendo nesses últimos anos, principalmente aí com o uso de inteligência artificial e com o maior reconhecimento dos profissionais também de ciência de dados, como que vocês enxergam? Vocês acham que a gente tem aí um futuro que é um pouco mais promissor, que as coisas vão melhorar um pouquinho mais, que a gente vai ter os cientistas de dados conseguindo focar mais na parte de ciência de dados mesmo e não tanto nessas grandes limpezas e pensar tanto em, eu preciso melhorar a qualidade desse dado que está chegando aqui para mim e tudo mais? Ou vocês acham que ainda tem um pouco de chão até isso? Eu vejo que é uma questão de competitividade, assim. As empresas que não evoluírem nesse sentido, elas vão ficar para trás, assim. Então, como falei lá, nos anos 2000, assim, eu venho da engenharia de produção, né? Mas fui muito eu acabei indo para a área de estatística, né?
Você, o cara a pessoa que fazia lá, que era quem fazia lá a previsão de demanda da empresa, parecia que era o castigo, assim, vamos selecionar um funcionário aqui para fazer isso. E na época a gente já pesquisava, estava na universidade, assim, se tem uma equipe para fazer isso, nem se pensava há 15 anos atrás a ter um profissional para fazer isso. Era uma função a mais delegada para alguém dentro da empresa. Então, hoje você já vê empresas, ou elas têm uma equipe de cientistas de dados, ou ela está contratando uma empresa terceira para fazer a parte de ciência de dados. Isso não é o core do meu negócio, eu vou contratar uma outra empresa para fazer isso. E eu vejo, assim, nos últimos anos, isso acelerando muito rápido. Então, respondendo, eu vejo que vai ter cada vez mais vaga para cientistas de dados, em termos de mercado de trabalho. E as empresas claro que as empresas que do passado têm uma estrutura muito grande, elas vão aos poucos fazendo essa migração. Mas se for ver empresas que estão nascendo, startups, elas já têm uma tendência a já nascer de um modo mais correto, nesse sentido de usar o próprio dado, o dado como insumo para o negócio. Né? Perfeito. Eu acho que também tem também essa questão de que, conforme a gente vai aprendendo qual que é o real papel do cientista de dados, né? Essa coisa que a gente comentou antes de o que o engenheiro de dados faz, vão tendo papéis bem delimitados dentro de uma equipe e, conforme isso vai se avançando, vão se criando novos papéis que vão separando ainda mais qual que é a função de cada um, né? Hoje a gente vê, né, antigamente a gente só conhecia o analista BI, né? Hoje tem empresas que são pequenas que o cientista de dados faz tudo, faz um pouquinho de engenharia de dados, um pouquinho a parte do analista, né? Mas vão se criando cada vez mais papéis definindo direitinho qual que é a função de cada um. E eu acho que faz parte desse avanço também de que as empresas estão atentas de que não adianta ter uma pessoa fazendo um pouquinho de tudo, né? Tu tem que delimitar certos papéis para essa pessoa se profissionalizar naquele sentido, naquela jornada, né? E as empresas estão começando a aprender isso, o quão frutífero é ter alguém focado naquele papel. E né? tem até um profissional que a gente nem colocou em pauta aqui, mas que é o engenheiro de machine learning. Perfeito. Que a gente falou da automação do fluxo de dados, os cientistas de dados fazendo modelo. Existe também, hoje os cientistas de dados acabam assumindo isso, mas existe ainda a automação dos modelos. Como é que eu automatizo tudo isso, né? Então, ainda dependendo até do porte da empresa, da quantidade de modelos que precisa fazer, às vezes já precisa até de um profissional dedicado para poder fazer essa automação. Perfeito. Você acaba também otimizando os processos como um todo, né? Porque você coloca cada pessoa para fazer coisas mais específicas e fazer isso de uma forma mais otimizada também, né? Não ter pausas entre uma demanda e outra, entre um projeto e outro também, né? Que por questão de performance, uma hora você vai precisar. Enquanto você não precisa de muita performance, não vai precisar o profissional 100% dedicado. Mas a hora que começar a ter que ter performance ali, às vezes já vai precisar ter uma pessoa 100% dedicada para aquela tarefa. Sim. Perfeito. Bom, gente, muito obrigado pela participação de vocês, agradeço. É muito bom conhecer um pouco melhor esse mundo de ciência de dados. E para quem está acompanhando a gente, se você quiser saber um pouco mais sobre ciência de dados, sobre inteligência artificial, pode acessar o nosso blog, aquaré.lá/blog. Lá tem N tipos de conteúdo, são muitos anos de produção de conteúdo que são os nossos especialistas que escrevem com toda a sua maestria. E se você gosta de assistir o podcast, ele está no YouTube. Se você prefere escutar, a gente está também no Spotify e em outras plataformas de streaming. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada, gente. Obrigado. Agradeço.